nosso principal produto de exportação, rendendo além de 1/3 do total das divisas obtidas. Mais de 2 bilhões de pés. No jogo do comércio internacional, o café é o nosso trunfo, uma verdadeira riqueza. De repente, a partir do início do ano de 1970, muitos milhares de cafeeiros mortos pela ferrugem, uma das mais graves moléstias que atacam essa cultura, podendo destruí-la se não for devidamente combatida. Quem trouxe a ferrugem para o Brasil? O homem, o avião, as águas, os animais, mas principalmente o vento, na opinião de um grande número de especialistas. O vento transatlântico, das grandes alturas, teria feito chegar às costas baianas em 1970 a poeira sutil que, pousando sobre as folhas do cafeeiro, dissemina a doença vegetal, vinda da África, onde já destruíra milhões de pés de café. Depois de rodopiar pelas dunas de areia baianas, o vento portador da ferrugem fez a primeira vítima nas 3 Américas. Um modesto cafezal do quilômetro 4 na estrada de Poiri, Laje do Banco, município de Aureliano Leal. Agora, de parceria com as abelhas, as águas, os insetos, os animais e o próprio homem, o vento leva a ferrugem para o estado do Espírito Santo. Depois, para Minas. Em janeiro de 1971, a ferrugem faz o seu aparecimento no município paulista de Pedregulho, atacando a fazenda São Joaquim, um verdadeiro modelo no gênero. A produção cafeeira representava 70% da renda municipal local e o produto beneficiado era conduzido diretamente para Santos, primeira etapa da exportação. Um lembrete. Em 1922, há aproximadamente 50 anos, José Visioli, admirável figura de engenheiro agrônomo que tomara conhecimento da ferrugem no exterior, declarou: a ferrugem do café encontraria no Brasil ambiente favorável ao seu crescimento. Lorival Carmo Mônaco, engenheiro agrônomo, Master of Science pela Universidade da Califórnia, Doctor of Philosophy pela mesma universidade, participante de muitos congressos científicos, grande número de trabalhos publicados. Atualmente na seção de genética do Instituto Agronômico de Campinas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Mônaco, o que é a ferrugem em termos de doença vegetal? A ferrugem é uma moléstia causada por um fungo que ataca principalmente as folhas do cafeeiro. Inicialmente, aparecem manchas pequenas de coloração amarelada que se expandem e, posteriormente, a moléstia ataca toda a planta, causando o seu desfolhamento. Há quanto tempo a ferrugem vem sendo estudada na seção de genética do Instituto Agronômico de Campinas? A ferrugem vem sendo estudada há mais de 15 anos no Instituto Agronômico de Campinas. A necessidade de se conhecer as nossas plantas com relação à ferrugem trouxe um programa de colaboração entre o Instituto Agronômico de Campinas e o Centro de Investigações das Ferrugens do Cafeeiro de Oeiras. Hoje, estuda-se a resistência e o comportamento das nossas variedades ao fungo que então não existia entre nós. Mas por que os estudos sobre a ferrugem começaram a ser feitos quando ainda não tínhamos a moléstia entre nós? Bem, o melhorista é um futurólogo. Ele necessita antever as variedades que ocorrerão no futuro. Assim sendo, procurou-se estabelecer as variedades susceptíveis e introduzir a resistência a essas plantas utilizando o material introduzido da Etiópia. Qual é a melhor maneira de se combater a ferrugem no Brasil, doutor? A melhor maneira seria o uso de variedades resistentes. Entretanto, como no momento não dispomos de quantidade suficiente de variedades resistentes, a necessidade de se utilizar processos que permitam o controle da moléstia sem o uso dessas variedades. Seria o caso da exclusão ou então seria o caso do combate químico. Dr. Mônaco, o senhor está de acordo com aqueles que acham ser a ferrugem capaz de acabar com o nosso café? Não, absolutamente. Todas as culturas econômicas existentes são atacadas por pragas e moléstias.
O problema é realmente ter meios de controlar essas moléstias. Entre nós, o conhecimento científico existente e também os dados acumulados em outros países permitem que, dentro de curto espaço de tempo, seja possível controlar a ferrugem satisfatoriamente, não apenas pelo uso de variedades resistentes, mas também pelo controle químico das variedades suscetíveis. Aparentemente, estamos diante de uma bem brasileira e doméstica cultura de folhagens ou flores decorativas. Na verdade, porém, estamos nas dependências do Instituto Biológico de São Paulo. Mais precisamente na seção de Bioquímica Fitopatológica do Instituto, chefiada pela professora Valquíria Bueno de Camargo Moraes, biologista. Professora Valquíria, qual a significação das plantas que vemos na sua sala do biológico? Essas plantas foram recebidas do Instituto Agronômico de Campinas, cedidas pelo Dr. Alcides de Carvalho, da coleção da seção de genética, ao qual pertence o Dr. Mônaco também, que foi muito gentil em cedê-las. E são plantas suscetíveis e plantas resistentes à ferrugem do cafeeiro, e nós estamos usando essas mesmas plantas para uma série de experimentos que estamos realizando aqui no Instituto. A que resultado prático a senhora pretende chegar através da análise do comportamento dessas mudas de cafeeiro? Bem, nós procuramos, em primeiro lugar, determinar o motivo principal por que essas plantas são resistentes. O que faz com que essas plantas sejam resistentes e outras não à ferrugem do cafeeiro. Na verdade, o que é uma variedade resistente? Variedade resistente, a exemplo do que ocorre no homem, é aquela que não pega a doença. Por exemplo, numa família onde todos estão gripados, um indivíduo da família não fica gripado, então ele é resistente à moléstia. Mesma coisa acontece nas plantas. Muitas vezes, uma determinada variedade, plantas de uma determinada variedade são resistentes a uma dada moléstia, enquanto que as outras não. São as variedades suscetíveis. Professora Valquíria, pedimos à senhora que nos oriente sobre o que está ocorrendo no Laboratório de Bioquímica Fitopatológica do Instituto. Este é um dos laboratórios da seção de Bioquímica Fitopatológica e eu gostaria de apresentar os integrantes da nossa equipe. Professora Maria Rafaela Musumetti. Professora, qual é a sua função presentemente nesse laboratório? Eu trabalho em pesquisa sobre o mecanismo bioquímico de resistência e não só em relação à ferrugem do cafeeiro, mas também em relação a uma doença da laranjeira, a gomose. Uma outra integrante da nossa equipe, com licença, Edneide Conte Macedo. Qual é o seu título, por favor? Engenheiro agrônomo. Especificamente a que tipo de trabalho se dedica neste laboratório? Eu faço normalmente o estudo das doenças do feijoeiro, mas no momento estou fazendo também ferrugem do cafeeiro, no qual faço análise das variedades suscetíveis e resistentes. Além do pessoal que é contratado pelo Instituto, a seção conta com duas bolsistas, com a colaboração de duas bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a senhorita Elza Maria Frias Martins e a senhorita Adelaide Groma, que no momento não se encontra por estar em viagem coletando material. Elza Maria, como é que você explica a sua presença aqui? Eu sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e ingressei nesse laboratório para estudar o mecanismo de resistência das variedades de seringueira ao fungo Dotidella ule. E atualmente estudo também o mecanismo de resistência do cafeeiro à ferrugem. Por favor, Dr. Mônaco, peço-lhe que nos explique o mecanismo da variedade resistente. Variedade resistente caracteriza-se pela presença de fatores de resistência em seu genótipo. O caso da ferrugem não é único entre nós. Basta mencionarmos o caso do mosaico da cana-de-açúcar, quando, em 1922, praticamente a lavoura canaveira foi afetada em 80% de sua produtividade. Bem, hoje no Brasil a ferrugem não é um boato, mas um fato. E que não se diga que ela jamais nos preocupou.
Há 15 anos, em São Paulo, antes do aparecimento da doença no Brasil, já se pesquisava a forma mais eficiente de combater a ferrugem. Desculpe, doutor Mônaco. Pois não. Só mais uma informação. Por que nós não importamos as tais variedades resistentes à ferrugem? Várias razões poderiam ser apontadas. Entretanto, basta mencionar o fato de que não conhecemos exatamente esse material a ser importado e, segundo lugar, há perigo de introdução de novas moléstias entre nós e que ainda não existem no Brasil. Ainda a considerar o fato de que nós temos material selecionado superior a qualquer material que possa ser introduzido, já adaptado às nossas condições. Bem, por que então que não tratamos de fornecer as nossas variedades resistentes aos cafeicultores imediatamente? Isso está sendo feito em escala muito reduzida. Entretanto, dentro de 2 ou 3 anos, os novos campos de produção de semente estarão em produção e então teremos material suficiente para distribuir à maioria dos lavradores. Muito obrigado. Pois não. Muito humanamente, o homem do campo ficou alarmado diante do aparecimento da ferrugem. Mas sua natural aflição não contagiou com a ferrugem do desespero os organismos científicos da nossa terra. Diante da amarga realidade, a ciência brasileira, como alguém já observou, percebeu uma coisa muito importante. Devemos respeitar a ferrugem, mas não temê-la. Não resta outra alternativa aos cientistas senão a de dialogar com a ferrugem. Mas entre eles e a doença vegetal deve estar sempre presente o microscópio. Neste caso, símbolo de vigilância incansável, garantia de soluções. Logo, logo veremos, partindo dos campos experimentais, mudas com sangue novo, com seiva moça, em direção aos cafezais debilitados pela doença. Dissemina-se por toda a parte, neste momento, um grande número de salas como esta, destinada a ministrar cursos de antiferrugem a todos os brasileiros de boa vontade. Um sério problema que ameaça todos os cafezais deste município. Trata-se de uma doença perigosa que pode trazer sérios prejuízos a todos vocês. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, é um dos mais importantes estabelecimentos de ensino agrícola do mundo. O currículo vitae do professor Paulo de Campos Torres de Carvalho, que leciona fitopatologia nessa escola, que também é um importantíssimo centro científico, nos impõe a absoluta necessidade de ouvi-lo sobre a matéria em questão. Ele nos recebe no Instituto Biológico de São Paulo. Doutor Paulo, na Universidade de São Paulo, cogita-se da erradicação da ferrugem nos cafezais contaminados? Não. Infelizmente, a erradicação é altamente desejável do ponto de vista teórico, mas infelizmente na prática é uma medida impossível. Nós não podemos pensar em termos de erradicação quando temos alguns milhões de pés de café, o que daria um custo totalmente impossível. Além da erradicação, quais seriam as outras medidas que estão sendo postas em prática atualmente para o combate à ferrugem aqui entre nós? Uma vez sendo impossível a erradicação da ferrugem entre nós temos que pensar em termos de convivência com a ferrugem. Nós temos que imaginar que a ferrugem e o cafeeiro vão conviver durante toda a nossa existência, o que tudo indica. Nessas condições, nós temos que adotar medidas de controle químico aliadas às variedades existentes que estão sendo atualmente produzidas no Instituto Agronômico. Então, técnica agronômica e controle químico serão essas as medidas que vão realmente nos ajudar nesse futuro próximo. Quais as consequências socioeconômicas da ferrugem no Brasil? Bom, a longo prazo nós temos que diferenciar, porque a longo prazo provavelmente a ferrugem vem a ser algo benéfico. Nós temos que imaginar que a ferrugem vai possibilitar que toda a técnica agronômica, todo o know-how tecnológico que o Brasil já dispõe, vai ser aplicado na cafeicultura. Isto vai fazer com que a cafeicultura mude completamente, mas completamente mesmo da sua forma atual, do seu panorama atual. Nessas condições, nós podemos esperar a longo prazo algo que resultará benéfico. A curto prazo, no entanto, poderá causar alguns problemas a lavradores que, por falta de educação ou de meios, não possam aplicar toda a tecnologia moderna. Uma pergunta para que nós conheçamos uma outra faceta do problema. Caberia ao senhor, professor Paulo de Campos Torres de Carvalho,
fazer uma previsão do futuro da ferrugem aqui em nossa terra? Bom, essa previsão é possível de ser feita. Nós temos que imaginar que se uma ou duas folhas, ou algumas folhas apenas do cafeeiro que for atacada, então não haverá um perigo nenhum para a planta, não haverá sequer diminuição da produção. Agora, a ferrugem só causa prejuízos, e muito sérios, se a ocorrência for epidêmica. Então, naqueles lugares, naquelas regiões do estado de São Paulo e do Brasil, onde existem condições ambientes para a ocorrência de uma epidemia, nessas regiões ela será séria e provavelmente a cafeicultura não mais será conduzida. Mas nós poderemos prever e imaginar e ter a plena segurança do que nós falamos, de que em muitas regiões do estado de São Paulo não haverá problema de maior gravidade com a ferrugem. Em alguns casos serão necessárias pulverizações com fungicidas, e em algumas poucas regiões nada se fará. A ferrugem ocorrerá como uma doença sem maiores consequências econômicas. No âmbito de pesquisas da Universidade de São Paulo, estão sendo conduzidos estudos sobre a ferrugem para atender a esses aspectos? Sim, evidentemente. Nós estamos procurando estudar a ferrugem exatamente sob o ponto de vista epidêmico, ou seja, verificar as condições que podem favorecer ou não a manifestação de uma epidemia. Assim, nós estamos estudando, em primeiro lugar, a questão de equilíbrio biológico. Nós poderemos ter um rompimento total do equilíbrio biológico dos nossos cafezais se houver pulverizações fungicidas. É um assunto de poluição que tanto se fala hoje. No entanto, nós já iniciamos esses estudos com pulverizações experimentais para verificar o que ocorrerá com a microflora. Um outro estudo também é que uma das condições básicas para a ocorrência de epidemia é exatamente a questão nutricional da planta. Então nós estamos estudando o metabolismo mineral da planta doente e para isso nós estamos utilizando um pouco dos conhecimentos da energia nuclear. Então usamos uma técnica chamada técnica de ativação. Quer dizer, uma planta doente é colocada no reator atômico e com isso nós podemos fazer com que os elementos fiquem radioativos, os elementos fiquem marcados. Esses elementos marcados, posteriormente, são levados a cintiladores, computadores, e assim nós poderemos estudar a distribuição desses nutrientes dentro da planta. A longo prazo, isso poderá nos orientar muitíssimo para conhecer as exigências nutricionais da planta doente. Obrigado, professor Paulo de Campos. Temos todo o direito de esperar que nossas exportações de café, 40% da nossa renda, não esmoreçam. Com relação à ferrugem, não nos envergonhamos do passado, pois estudávamos a forma de combatê-la quando ela não estava ainda entre nós. Nosso presente, feito de luta contra a doença, nos engrandece. Finalmente, confiamos no futuro do café, armados que estamos da experiência conseguida num momento de adversidade.